Na nossa vida, nós vivemos fases. Tem fases que a gente está com a vida mais corrida, tem fases que a gente está um pouco mais tranquilo, tem fases que a gente está mais focado em melhorar profissionalmente, tem fases que a gente está focado em melhorar internamente nossas relações com as pessoas, nossas atitudes, nossas ações. Tem fases que a gente percebe ali que está precisando se dedicar mais a buscar aquilo que é a vontade de Deus, a espiritualidade, o discernimento dos céus. São fases. Mas para você ter clareza dessas fases, e isso é muito importante, porque quando você tem clareza da sua fase, do que você tem que focar, você não perde tempo e você não se frustra tanto com os resultados. Porque você tem um alvo, você não fica desperdiçando tempo. Mas para isso, você tem sempre que se autoavaliar, para você entender sua fase, para você buscar um direcionamento do qual próximo passo você deve dar, como você deve agir. Você tem que ter clareza da sua fase. Você tem que ter clareza sobre você mesmo, do que você está precisando, do que você está precisando colocar em ordem. E para isso você não pode se distrair com a vida dos outros, não pode estar cuidando da vida dos outros. E aí, pessoal, preparados para mais um Café Esperança? Se inscreva se você não é inscrito nesse canal, que existe para renovar, reativar e restaurar a esperança no seu coração. Hoje nós leremos 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 28, que assim diz a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Momento sublime aqui da palavra de Deus. Momento da ceia, um momento de comunhão com Jesus, os discípulos. Uma fase. Aqui é uma fase do projeto de Deus com relação a Jesus aqui na terra. Jesus ceando com os discípulos. Pouco tempo depois ele ia à cruz. Então esse momento de partilha, de comunhão. E hoje, para quem já teve a oportunidade de participar de alguns atos religiosos em algumas igrejas, em algumas denominações, esse ato ainda existe, simbolizando ali o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, e a igreja ali partilha de um momento de comunhão. É um momento muito saudável, muito bom. E essa era uma fase do projeto de Deus, do projeto de salvação para o homem. E a nossa vida é assim, ela tem fases. Você tem fases específicas. Se você é uma pessoa que cuida do lar, não trabalha fora, você tem fases específicas. Do que você foca no seu lar, na sua casa, você ali cuidando da família. Às vezes você precisa de dar mais uma atenção ali pro seu cônjuge, às vezes para o seu filho, às vezes para uma reforma, às vezes para trocar algumas coisas na sua casa. Tem que entender. E na sua relação interpessoal com as pessoas desse lar, às vezes você está mais estressado de um tempo para cá, mais abatido, mais abalado. Você precisa se autoavaliar. Assim também funciona na área profissional, assim também funciona na espiritualidade. São fases. E para você ter clareza dessas fases, você precisa focar em você, observar o que está acontecendo com você, como você está agindo com as pessoas, tudo que você coloca as mãos, o que tem dado de resultado, o que você coloca as suas mãos, bons resultados, maus resultados, você está se frustrando, você esperava algo e não está conseguindo alcançar esse algo, o que está acontecendo? Para a gente ter clareza disso, a gente não pode se distrair com a vida dos outros. Para a gente ter clareza disso, a gente não pode viver em prol de observar a vida dos outros. Do vizinho, do coleguinha de trabalho, do coleguinha da igreja. Não pode. Não pode ficar observando só a vida dos outros, as ações dos outros. É perca de tempo. Isso acaba tirando o nosso foco daquilo que é a nossa fase. Jesus, muitas das vezes, foi tentado, pessoas tentaram distrair.
palavra de Deus fala que até o próprio demônio. Se tu és Deus mesmo, pula aí. Falou desse jeito com Jesus. São distrações isso. Mas Jesus tinha consciência daquilo que era, de qual fase ele estava vivendo. De quais ações. Com frequência ele ia ao monte orar a Deus. Ou seja, ele observava que precisava de uma ação para não se perder nessa fase. Ele entendia qual fase estava. Mas para isso a gente tem que examinar a nós mesmos. Focar no nosso interior. Aí a gente consegue transbordar para o próximo. Aí a gente consegue ajudar pessoas. Não intrometer na vida das pessoas. Não ficar se alimentando de palavras malditas e sem contexto nenhum que pessoas tentam julgar sobre nós. Mas é transbordar e ajudar. Mas temos que nos examinar e pedir de Deus o melhor para nós, aquilo que estamos precisando. Deus conhece o nosso coração. Mas aqui, ó, tem atitudes que são de Deus, tem atitudes que são nossas. E essa é a recomendação. Observe a si mesmo. Observou? Agora partilha da comunhão. Coma desse pão. Beba desse cálice. Partilha daquilo que Deus tem para você. Com as pessoas. Momento de comunhão, ceia. Ajuda. Entendeu? A gente precisa guardar no nosso coração e entender aquilo que Deus tem orientado. É tempo de você se autoavaliar. É tempo de você pedir a Deus a melhor direção, de colocar no eixo, de conceder foco. E aí sim, você cresce, ajuda pessoas, cresce, transborda sobre pessoas e vive uma vida feliz, vida de comunhão com Deus, completa. Problemas e desafios virão, mas observando aquilo que Deus tem para nós e buscarmos crescer naquilo que é a nossa obrigação, nos deixe de pé. Somos mais que vitoriosos agindo dessa forma. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um Café e Esperança.